Nós tivemos aí ontem, foi anunciado infelizmente a morte de um grande artista, dois grandes artistas nessa semana, o Paulo José, de 84 anos, ator de muitas novelas de sucesso, e ontem infelizmente também o Brasil perdeu Tarcísio Meira. E o destaque do Tarcísio Meira é que ele foi imunizado com as 2 doses da vacina contra a Covid-19, e mesmo assim ele foi acometido com a doença e acabou não resistindo. Já a sua esposa, a Glória Menezes, a grande atriz também, Glória Menezes, que também foi imunizada, ela está se recuperando da doença, e até mesmo muitas pessoas ficam com dúvida, a pessoa recebeu a vacina e mesmo assim veio a falecer, mas é uma pessoa de 85 anos, queria que a senhora esclarecesse, até tranquilizasse as pessoas em relação da importância de manutenção da vacina. É importante acreditar ainda e seguir com a vacinação, é isso, doutora? Eu imaginei que viria essa pergunta, como eu tenho contato com pacientes, já vieram me perguntar ontem mesmo, muitas dúvidas em relação a isso. Doutora, estavam vacinados e mesmo assim foram a óbito. Não só os artistas, que acabam sendo o espelho aí da população, pela própria divulgação e conhecimento do personagem ali, mas eu tive pacientes que estavam vacinados também e acabaram pegando Covid e indo a óbito. Aí a questão não morre de Covid após a vacinação. Gente, o idoso, ele não é só o Covid, né? O idoso tem outras doenças pré-estabelecidas, faz outros acompanhamentos, pode ter ali um rim com algum comprometimento, pode ter uma diabetes um tanto quanto descompensada, pode ter uma obesidade, uma cardiopatia, enfim, essas doenças do idoso, o Covid isoladamente, a vacina fala, não vai a óbito praticamente, mas nunca é isoladamente. Então pode ser até que ele responda bem do Covid, mas nesse período em que ele está respondendo bem do Covid, ele acaba descompensando de alguma doença de base. Então ele não faleceu do Covid? Faleceu do Covid. Se não fosse o vírus do Covid, aquela internação, aquela hospitalização, aquele tratamento do Covid, de repente ele não teria naquele momento desestabilizado da doença de base. Então, eles querem falar que o vírus não, propriamente dito, não leva o paciente a óbito pós-vacinação. Mas não é só um vírus que a gente tem que avaliar, é todo o contexto clínico. Então, a maior importância vacinem sim, diminui muito a chance de contaminar, mas não menos importante, a máscara, o isolamento, o álcool gel, a higienização de tudo, evitar aglomeração. O Covid ainda não cansou da gente, ele ainda está aí, então a população ainda tem que ter essa conscientização de que as infecções, as transmissões ainda estão aí. Exatamente, porque de acordo com as pesquisas, né, Ellen, o grande percentual de sucesso é justamente para evitar mortes. Inclusive, doutora, a senhora está aqui, até não me deixa mentir, se eu estiver errada, a senhora me corrija, por favor. Os idosos, eles também podem ser aí assintomáticos à Covid-19, não é mesmo? Com certeza, isso é muito importante dizer. Os idosos podem cursar assintomáticos ou com um resfriado comum, parecendo um resfriado comum, e aí isso às vezes passa muito despercebido e acaba evoluindo de uma maneira fatal. Então tem que ficar atento. O idoso não só ele pode piorar da doença, como ele pode ser vetor de transmissão e achando que de repente ele não tem nada e ele pode ser que tenha. Então tem que tomar muito cuidado, gente. Agora, doutora, uma das coisas que mais temos percebido ao longo dessa jornada de mais de um ano, quase 2 anos de Covid-19, são muitos casos de depressão. Muitos casos de pessoas que estão dentro de casa, desde crianças, jovens, adultos, e isso também, imagino que deve refletir também no público idoso, né? A senhora tem recebido esse tipo de situação, de pessoas com essa tendência à depressão já nessa fase da vida? Como é que é feito, como é que dá para tratar essas pessoas nessa faixa de idade e dar mais esperança para essas pessoas, doutora? Infelizmente, isso tem sido cada vez mais frequente, pacientes que não tinham nem risco, assim, não era um paciente que tendenciava a ter algum distúrbio depressivo, ansioso, infelizmente está cada vez mais comum e mais presente aqui no dia a dia do consultório. Não só os pacientes que tiveram Covid, mas só pelo fato de estar passando pela pandemia, ter as suas atividades
cortadas. A Casa do Idoso, que é um serviço da prefeitura que funciona muito bem aqui em São José, que eles fazem as atividades, preenchem todo o calendário lá das atividades da Casa do Idoso. Isso tem feito muita falta para eles. Não só isso, mas as visitas, de repente aquelas viagens curtas que os idosos gostam de fazer. Eles têm sofrido muito com essa mudança de rotina, com essa mudança de vida que eles tiveram por conta da pandemia. E assim, é um problema mundial, né? A pandemia pegou aí, percebido todo mundo, e a gente está vivendo essa mudança de vida de um modo geral. Mas os idosos, eu falo muito deles, né? Mas os idosos é um público que sofrem muito com esse isolamento, com essa mudança de rotina, com essa falta de alternativa para manter o que eles gostavam de fazer, e o medo, a insegurança por ser o grupo de maior risco aí para a pandemia, para o Covid. Então, isso tem sido cada vez mais frequente. Eu digo sempre para eles, né, procurem ajuda, peçam ajuda, não se sintam sozinhos, não fiquem sozinhos, porque a depressão, a ansiedade, o pânico, ou qualquer distúrbio neurológico, psiquiátrico, isso tem assistência para eles, que seja do médico do postinho, ou que seja do médico do convênio, um médico particular, não só o geriatra para os idosos, mas o clínico, o neurologista, o psiquiatra, ou um tratamento multiprofissional englobando aí a psicólogo, o terapeuta ocupacional, ou um amigo mesmo, né, que consiga conversar e não se sentir sozinho nessa fase, porque a depressão tem sido muito frequente e isso é um problema muito grave, né? Às vezes o paciente nem teve Covid propriamente dito, mas a depressão acaba gerando outras doenças e às vezes acaba que o final disso pode não ser muito agradável.